Louve a Deus. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar em teus caminhos, tua verdade é minha luz. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Eu decidi, quero viver seguindo os passos do Senhor, pra não pecar, pra não cair, aprender mais do teu amor. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Só tua palavra é que me dá vida, meu alimento, meu pão. Letras preciosas, graça revelada, minha esperança e salvação. Amém. Vamos estudar, vamos ler a palavra e ela nos alimenta, ela nos traz vida. Quero convidar todos que puderem para nos colocarmos ajoelhados e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, nosso Pai do céu, mais uma vez te agradecemos pelo dia que passou, que vivemos, também por essa noite que começou, que o Senhor nos dê o repouso, o descanso, a restauração e o preparo para amanhã,
que vai chegar. Nos dirija em nossa vida. Nós mais uma vez vamos estudar a Tua Palavra, que é fôlego de vida, que é fonte de sabedoria, de orientação e de salvação para nós. Que o Teu Espírito abra a nossa mente, a nossa compreensão, e que essa mensagem venha fazer diferença na nossa vida, na nossa existência, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção! Nós vamos falar de um tema maravilhoso e hoje vamos usar este estudo aqui, ouvindo a voz de Deus, né? E vamos falar sobre a volta de Jesus. Os sinais da volta de Jesus já estão bem à mostra, né? Da proximidade da volta de Jesus. Ele deixou vários sinais, falou de terremotos, de guerras, falou de fome, falou de que o amor se esfriaria nos corações, reino contra reino, nação contra nação, o surgimento de muitos falsos profetas, falsos evangelhos, enfim. Os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo todos. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a própria pregação do Evangelho ao mundo inteiro. O verdadeiro Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso, né? Mas o que importa para a Bíblia, para Deus, e como um sinal da volta de Jesus, é claro que o que predomina é a pregação do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, como Jesus fala assim, que este Evangelho, ou seja, aquele que ele estava pregando, exatamente como ele viveu, como ele pregou, deveria ser pregado o mundo inteiro, a testemunho a todas as nações, e então viria o fim, né? Vamos adiante aqui. Os sinais da volta de Jesus. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Hoje nós vamos ver aqui algumas características da própria volta de Jesus, deste dia. Um dia tão aguardado, o dia prometido, desde quando Jesus viveu aqui na terra, a sua primeira vinda lá, sua morte, seu ministério, né, sua morte, sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. Ele prometeu que voltaria, que viria novamente. E nós estamos muito perto de viver este momento. Nós vamos estudar hoje que Jesus vai vir de maneira pessoal, visível, audível e literal para o mundo inteiro, para todos os moradores e habitantes da terra, né? Vamos lá. É a bendita esperança que conforta o coração dos seguidores de Jesus, quando esses se deparam com o sofrimento, a dor, o pranto, a morte ao longo da jornada terrestre. Nós sabemos que a vida traz essas dificuldades, as dores, mas Jesus prometeu que Ele viria nos buscar para estar junto dEle, para nunca mais nos separarmos. Ele cumpre todas as suas promessas. Então essa é a bendita esperança, a bendita promessa. A sombra do mal passará, a noite do pecado terá um fim. Nesse dia, tudo isso vai ficar para trás, né? Vai ser um evento glorioso, majestoso, incomparável. E Jesus, Ele apresentou isso, né, no Evangelho. Lá em João capítulo 14,
versos de 1 a 3, nós lemos o seguinte, João 14, de 1 a 3. E aí a gente vai poder responder ali aquela frase, né? João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o desejo de Jesus, essa é a promessa de Jesus. Os seus discípulos, os seus fiéis, ele falou assim: olha, eu vou voltar, eu vou vir buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, né? Olha aí, a promessa que Jesus fez, que nós lemos, né? Tá, voltarei e vos levarei para mim mesmo, né? Podemos marcar uma data, alguém sabe a data, ou algum homem vai chegar à conclusão correta de uma data, de um dia, pelo esforço do ser humano? A Bíblia diz, a Bíblia responde, vamos ver? A Bíblia responde, olha lá, vamos ler juntos? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, ou senão somente o Pai, né? Então, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Ou seja, quando Jesus aqui estava, ele estava falando, né? Como um ser humano, e ele falava assim, ó, nem o Filho, mas somente o Pai, né? Sim. Tem muitos que calculam, né? Até Sim. os dias de hoje calculando. Sim. Tem muitas pessoas que querem descobrir, marcar data e prever o ano e prever o momento, né? Mas a Bíblia nos ensina, né? E Jesus deixou avisado, olha, não sabemos o dia nem a hora, ele vem como uma surpresa, embora saibamos muitos detalhes do fim, de coisas que devem acontecer, mas ainda assim não sabemos o dia nem a hora. Deus, ele conhece, e todas as profecias, todas as promessas se cumprem de acordo com a sua vontade, né? Mas o interessante é que, falando sobre isso, eu vou ler esse texto que talvez não esteja aí na sequência, mas eu vou ler esse texto muito importante, onde Pedro, ele fala o seguinte, olha o que Pedro fala. Fala assim, ó, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, falando da volta de Jesus, falando do dia em que Jesus vai vir. Deus não está retardando por vontade dele, né? Mas o que está acontecendo? Ó, pelo contrário, ele é longânimo para com vocês, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus está dando um tempo para a humanidade, o Evangelho está sendo pregado, e esse é o tempo da oportunidade para você, para mim, para todo ser humano. Ainda há graça, ainda existe tempo, só que nós não sabemos quanto tempo. Não sabemos quando Jesus vai concluir a obra dele, lá no santuário celestial, que ele fala assim, ó, eu vou preparar lugar. Esse preparar lugar não é só preparar as casas, preparar o lugar físico, porque tudo isso já estava preparado desde antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. O preparar lugar é ele fazer a obra no seu coração, o Espírito Santo fazendo a obra no seu coração, e quando você aceita, ele está lá no santuário celestial e ele cobre os seus pecados, ele risca os seus pecados, ele escreve o seu nome no livro da vida, ele confirma a sua decisão e ele confere a sua vida.
Jesus está conferindo a vida de todo ser humano. Antes dele vir, ele está conferindo a decisão de cada um. E não só a decisão mental, mas a sua vida, a sua prática, na sua rotina de obediência, de adoração a Ele. Você tem apresentado essa mesma decisão? Tem obedecido, tem sido fiel? Então, aquele que for achado fiel, Jesus vai confirmar e falar assim: eu vou buscar estes, os fiéis. E quando Ele concluir esta obra, Ele vai se levantar e vai dizer: tudo está feito. Aquele que se arrependeu, em tempo hábil, se arrependeu. Aquele que aceitou o batismo, aquele que me aceitou e perseverou, eu vou para buscar. Mas aquele que resistiu, que continuou levando a vida dissoluta, né? Sem o arrependimento, não há tempo mais, vai continuar fazendo a maldade e não vai receber a vida eterna. Nós não sabemos quando Jesus vai se levantar, quando Ele virá. Não sabemos quanto tempo temos mais. Não é? E diz aqui, no próximo verso: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados ou queimados. Também a terra e as obras que nelas existem serão atingidas. Então, no dia da volta de Jesus, vai ser um dia que a Bíblia chama de bendita esperança para os fiéis, mas o dia terrível do Senhor para os infiéis, não é? Porque tudo aqui será destruído, não é? Bom, enfim, tem muitos detalhes, né? Podemos marcar a data, sim ou não? Não, né? Como Jesus virá? Ele virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Nós acabamos de ler esse verso, né? Exatamente, 2 Pedro 3,10. Virá como ladrão. O ladrão não avisa que dia vai vir, né? Essa é a comparação, né? Sua vinda será secreta e silenciosa? Tipo assim, ninguém vai ver, ninguém vai saber, vai ser secreta, silenciosa a volta de Jesus? De modo algum, né? Diz a Bíblia que Ele virá com poder e grande glória, com um toque de trombeta. Esse é um dos versos prediletos meus na Bíblia. Vamos ler Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. Que é o capítulo que ele mais fala, né, claramente da sua vinda. E vamos ler o verso 27, depois o verso 30 e 31. O verso 27 diz: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, um relâmpago no céu, assim, um clarão, um relâmpago enorme, Jesus compara, assim vai ser a volta de Jesus, né? A volta do Filho do Homem. A volta dele mesmo, ele estava falando. Agora o verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E Ele enviará os seus anjos, com grande toque de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Que maravilha! Então, a sua vinda não será secreta e silenciosa, isso é falso, né? Ele não receberá ou não descerá até a terra, mas ficará nas nuvens, né? É exatamente isso que diz aqui, Virá nas nuvens do céu com poder e muita glória,
e os anjos vão reunir os escolhidos, e como diz lá Paulo, os escolhidos vão subir para encontrar com o Senhor nos ares, no céu, nas nuvens, né? Então Jesus não vai pisar nesta terra. Será visível apenas para os cristãos? É todo mundo, exatamente. Virá com poder, grande glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, muito bem. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho verá? Verdade. O Apocalipse diz que ele vai vir cingido com o manto, não é? Com vestes brancas, mas com um manto vermelho, não é? Como Salvador. E escrito na lateral da sua vestimenta, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Aquele que venceu, aquele que pagou o preço, aquele a quem nós devemos entregar a nossa vida, nosso coração, toda a nossa adoração, aquele que muitos se jogaram aos seus pés, mesmo ele sendo um homem aparentemente comum, mas pelo seu Espírito, pelas suas palavras, as pessoas percebiam que não era comum. Ele era o Filho do homem, Filho de Deus que se fez homem. É o nosso Senhor, o nosso Salvador. Mas quando Ele vier, Ele virá com poder, grande glória, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em toda a sua majestade. Mas haverá os sinais dos cravos, porque por toda a eternidade Ele vai carregar as marcas do seu sacrifício. As únicas marcas no universo inteiro que vão sobrar do pecado, essas Jesus é que vão carregar. E nós não mais. Que tremendo amor, não é? Incrível. Como Jesus virá? Nós já lemos, né? Então aparecerá no céu o Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande toque de trombeta, os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Olha Apocalipse 1, verso 7. Vamos ler juntos? 3 e... Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Aqui nesse verso diz de um detalhe, né? Da ressurreição especial. No dia da volta de Jesus, os ímpios, os infiéis, não ressuscitam. Eles permanecem nos túmulos, né? Mas os fiéis ressuscitam e se unem aos salvos que estão vivos e vão se encontrar com Deus e para sempre estarão com o Senhor. Mas aqui é descrito que aqueles que participaram ativamente na crucifixão de Jesus vão ser ressuscitados de maneira especial, exatamente, para ver aquele que eles zombaram, falando assim, você não é o rei, você não é o rei dos reis, por que você não sai da cruz? Então fala quem que te bateu, quando eles colocaram um saco sobre a cabeça de Jesus e bateram nele, e falam assim, você não é profeta? Então diz quem foi que te bateu, e assim por diante, essa humilhação, esses que não se arrependeram, né, vão ser ressuscitados nesse dia da volta de Jesus, e eles verão a Jesus também, né, e serão consumidos com todos os ímpios naquele momento, né? Enfim, tem muitos detalhes, mas vamos aprendendo da palavra. Que mais? Como Jesus virá? Olha lá, Atos 1:11,
É o momento em que Jesus, diante dos seus discípulos, ele sobe para o céu, ele é elevado para o céu de volta. Como ele prometeu, eu vou ressuscitar e eu vou para junto do Pai. Naquele dia, quando ele subiu ao céu e sumiu no meio das nuvens, olha o que os anjos vieram e falaram com os discípulos. E lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que vocês viram ele subir. Então, eles viram, Jesus estava ali com eles, e Jesus começou a subir, e atravessou as nuvens e sumiu. E ele fala, da mesma forma vai ser quando ele vier. Ele vai vir, e aparentemente alguma nuvenzinha pequena, alguma coisa pequena assim, e vai aumentando o brilho, até a gente ver anjos e voando pelo meio do céu e ver Jesus com todo o poder, majestade e glória. E todos vão ver a Jesus. E quando a Bíblia fala assim, se lamentarão sobre ele, quer dizer, cada pessoa vai ter um sentimento diante da presença de Jesus. Aqueles que estavam preparados, aguardando, aqueles que entregaram a vida a Jesus, se arrependeram dos seus pecados, viveram uma vida de amizade, de comunhão, de espera, de fé, de entrega. Esses vão dizer, esse é o Senhor a quem aguardávamos. E vão se alegrar. Mas aqueles que resistiram, rejeitaram, fizeram pouco caso da mensagem de Jesus, terão um sentimento de dor, de inconformidade, e eles vão pedir assim, caia os montes sobre nós, porque nós não suportamos ver a glória de Jesus, Eles vão pedir a morte. Então, já falamos, ali, só corrigindo, verdadeiro, Jesus virá como ladrão, a sua vinda não será secreta, ele não descerá até a terra, isso é verdadeiro, ele não vai pisar nessa terra, ele vai ficar nas nuvens. A sua vinda será visível apenas para os cristãos? Não, para todos. Virá com poder e grande glória, acompanhado dos seus anjos, e a sua vinda é literal. O que ocorrerá com os mortos vivos? Com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? Olha lá, os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados, Os vivos fiéis serão transformados e arrebatados, ou elevados, levados para junto de Jesus nos ares. Vamos ler esse texto, olha lá. Vamos ler juntos? 3 e... Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que mais? Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados ou elevados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Que coisa linda. Lá em 1 Coríntios fala da transformação, não é? Então, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ele está dizendo assim, nem todos nós vamos morrer, não é? Antes da volta de Jesus, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, transformados num novo corpo, numa nova forma. Não vão ser mais de carne e sangue, carne e osso, do pó da terra.
Não serão mais. Serão como os anjos do céu. Serão como Jesus, quando ele ressuscitou, glorificado. Não é? Deus vai dar um novo corpo, como ele planejou, né? Incorruptível, não vai envelhecer mais, não vai enferrujar mais, né? Não vai encolher mais, não vai perder cabelo mais. Exatamente. Transformados seremos todos. Então, os vivos, que estiverem vivos no dia da volta de Jesus, eles vão ver Jesus voltar e serão transformados num piscar de olhos. Os que morreram aguardando a Jesus, fiéis, morreram doentes, idosos, morreram em acidentes, das mais diversas formas, mas eles já vão ressuscitar transformados. Nós vamos reconhecer a fisionomia, mas a fisionomia vai ser perfeita. Nenhum traço mais do pecado. Amém? Que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. Olha lá, por quê? Porque esse corpo, ele é mortal, ele é corruptível, ele é suscetível ao pecado, mas não vai ser só o corpo físico que ele vai transformar, ele vai nos dar a incorruptibilidade moral também. O nosso ser, o nosso espírito, tudo vai ser transformado. Vai ser como se a gente tivesse saído das mãos dele, como Adão e Eva saíram, perfeitos, sem nenhuma tendência mais para o pecado, não mais a natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz ali, vai se revestir da incorruptibilidade. Tá certo? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Né? É a sequência do verso, que não vai existir mais morte. Né? Então, olha lá, os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e levados para o céu, né? Para o encontro com Jesus. E os vivos serão transformados e trasladados, ou seja, elevados, levados pelos anjos, né? E também vamos passar a voar como os anjos, não é? O que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Jesus, que não aceitaram o Evangelho, a proposta de Jesus, os caminhos de Jesus? Vamos ler Apocalipse capítulo 6, verso 15. Esse verso é bem forte, é o que eu citei. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Aqueles que não estavam preparados, né? Aqueles que não aceitaram a Jesus, que buscaram as riquezas, buscaram todas as coisas desse mundo, se prenderam aos pecados e à mentira, ao engano, aos falsos evangelhos e tudo mais. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então vai ser um dia de acerto de contas. Naquele dia, Apocalipse 9, verso 6, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, eles vão ver Jesus, vão fugir, vão querer morrer, mas não vai ser de imediato, né, que eles vão morrer, eles vão ficar ali
atônitos, incomodados com a presença de Jesus, mas eles vão testemunhar aquele momento, né, de glória. Enfim, vamos caminhando aqui para o final. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus consumirá, né, com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus vier, o poder, a sua glória, irá consumir, né, os ímpios, os infiéis, né, e os iníquos. O que é iníquo? Aquele que pratica a iniquidade, que é o quê? O pecado, né? Aquele que permanece praticando o pecado, não se arrepende, não abandona o pecado, vai ser destruído junto com o pecado, né? E não vai suportar a glória de Deus. Então, os ímpios buscarão esconderijo e pedirão aos... Vamos ver se vocês falam antes de aparecer. Pedirão aos... Isso, aos montes, aos rochedos, exatamente, que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios, sim, morrerão, exatamente, ao verem o resplendor da glória de Jesus. De quantas ressurreições a Bíblia fala? Olha que interessante, hein? Vamos ler ali dois versos lá, João 5, 28 e 29 e Daniel capítulo 12, verso 2. Muito interessante isso. Quantas ressurreições a Bíblia apresenta, né? E Apocalipse também fala, né? Mas não está listado ali. De nenhuma ressurreição? De uma ressurreição? Duas ou várias? Se a gente for ver, a gente já viu uma especial, né? Essa especial que eu citei, não vai contar aqui, tá bom? É aquela que eu falei que aqueles que participaram ativamente na crucifixão de Cristo vão ser ressuscitados de maneira especial, né? Essa não é uma ressurreição maior, assim, geral, né? Então, está falando aqui de ressurreições maiores, mais gerais, né? Então, fala de duas ressurreições, eu já adiantei aqui, ó. Olha lá, ó, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, né? Então, vamos ler os versos, ó. João 5, 28 e 29. Não vos admireis ou não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, veja, são duas ressurreições diferentes e dois destinos diferentes. Então, para os destinos diferentes, tem ressurreições diferentes, tá bom? Então, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida. Essa é a primeira ressurreição que a Bíblia diz, que é na volta de Jesus a ressurreição dos fiéis, dos mortos em Cristo, daqueles que vão receber a vida eterna. Essa é a primeira ressurreição, ou a ressurreição da vida, tá bem? Depois vai vir a ressurreição do juízo, ou da condenação, mesma coisa. Então, vamos lá. Olha lá nas palavras de Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Tá, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 20, só para a gente ver que é a Bíblia que dá essa descrição de primeira ressurreição, né?
Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20. O verso 6. Podemos ler os 5 também. Desde o 4 até o 6 fala dessa primeira ressurreição. Mas vamos ler os 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Então, aqui a gente vê que existe um restante dos mortos que não participam dessa ressurreição. Só depois que se completarem os 1000 anos, né? Então, esses são os ímpios, não participam dessa primeira ressurreição. Olha lá, ó. O final do verso 5 diz: esta é a primeira ressurreição. Verso 6: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Coisa linda, né? Sim. Aquele grupo que matou Jesus Sim. vai ressuscitar 2 vezes. E morrer 3, né? Veja, morreu uma, ressuscitar, morrer. É verdade. Ressuscitar, morrer. Exatamente. Só esses aí é um grupo à parte, especial, né? Exatamente. Então, olha ali, ó. Vamos ver lá, ó. A Bíblia fala de 2 grandes ressurreições, né? 2 grandes ressurreições. A primeira, a ressurreição da vida. E a segunda, a ressurreição da morte eterna, ou da condenação, ou do juízo, né? Muito bem. Quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Nós já lemos, né? Olha lá, Apocalipse 20, verso 6. Nós já lemos agora mesmo, exatamente 1000 anos. Qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia? Isaías 25, verso 9. Eis que esse é o nosso Deus em quem aguardávamos, né? Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Vamos ler esse texto? Olha lá, ó. Naquele dia se dirá, eis que esse é o nosso Deus em quem esperávamos ou aguardávamos. Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Aqueles que conhecem a Jesus vão se alegrar, porque esse é o Rei que aguardávamos. Nós cremos nessa promessa, nós estamos esperando essa promessa, não é? E você deve esperar também, deve se preparar, deve entregar a vida ao Senhor Jesus enquanto há tempo. Olha lá, ó. Exatamente, ó. Vamos adiante. Que convite Jesus nos faz hoje, então? Apartai-vos de mim, vinde a mim, ou nenhum convite? Esse é fácil, né? Bem fácil. Vinde a mim, venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não vamos ser aliviados ou salvos apenas no dia da volta de Jesus. E também isso não é deixado à sorte como diz alguns, né, como um jogo de azar, né? Ah, Deus que sabe se eu vou ser salvo, se eu não vou ser salvo, está na mão de Deus. Aí um cristão ou uma pessoa vive uma insegurança, uma dúvida, né? Uma incerteza. O evangelho que Jesus prega, que Jesus apresenta,
é um evangelho de segurança. Porque você crê e aceita a salvação de Cristo, o perdão de Cristo, você é renovado, você é restaurado, você crê. A Bíblia diz assim, que pela graça sois salvos. Ou seja, a salvação é um presente, mediante a fé. Ou seja, é necessário você e eu acreditarmos, é necessário nós acreditarmos na nossa salvação. Então, você precisa acreditar na sua salvação, não por suas obras, entendeu? Não por sua vanglória, por sua capacidade, por seus méritos, de maneira alguma, mas você confia na sua salvação, por quê? Porque foi Jesus quem te deu, quem te comprou, quem te salvou. É a Jesus que você entrega a sua vida, serve, segue. É Ele quem te guarda, é Ele quem te sara, Ele quem te salva. Então, assim nós devemos crer e esperar na certeza da nossa salvação, se nós realmente cremos e entregamos a vida a Ele. Iremos aguardar com confiança, com segurança. Esse é o chamado de Jesus para você e para mim. Você deseja aceitar? Você deseja estar preparado? Glória a Deus. Então, convido você a se colocar em pé, onde você estiver, a falar com Deus. Junte suas mãos ou coloque a mão no coração e fale com Jesus, fale com Deus. Vamos fazer uma oração. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, o Senhor está prestes a voltar e nós queremos acertar a nossa vida, Pai. Aqui estão os teus filhos que desejam um recomeço, que desejam conhecer e viver a tua salvação, teu perdão, tua misericórdia e graça. Realiza a tua vontade na vida deles, realiza a tua vontade na vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos anuncia o teu retorno, que será maravilhoso, majestoso, glorioso. É o maior evento que esse universo já viu. Todo olho verá, todos os anjos do céu estarão junto de Jesus. O universo vai ver. Nós estamos sendo convidados. Venham a mim, aceitem a graça, aceitem a graça. Entregue o seu coração enquanto é tempo. Então, Pai, aceite a nossa entrega e dê coragem a cada um que está ouvindo essa mensagem para se entregar plenamente ao Senhor. Salva-nos para o teu reino, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos e até o nosso próximo estudo. Tu